Olá pessoal, estamos começando mais um bate-papo com Tânia Azevedo e recebo aqui a Laudimeira Azevedo, ela que é turismóloga, estudante de fisioterapia e presidente do grupo de teatro Companhia Belas Artes. E aqui ao meu lado está o Gabriel, ele que é professor de História e formado em História basicamente, né? Sejam muito bem-vindos aqui no programa Bate-Papo, mas só que hoje vamos falar sobre teatro. Isso mesmo, né? A gente vai falar um pouco sobre teatro. Como que você se tornou a presidente da Companhia Belas Artes, Miriam? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Tânia, pelo convite. Na verdade, esse grupo de teatro teve início lá no ano de 2002, quando eu estudava lá na Escola Zélia Costa. Nós tínhamos um professor, né, que ministrava as oficinas de teatro, que é a UMI da Saúde, todos conhecem. E ele ministrou essas oficinas pra gente e a partir daí a gente decidiu criar esse grupo para fazer apresentações no colégio em datas comemorativas. E o grupo foi caindo no gosto das pessoas e nós começamos a ser convidados para participar de eventos também em outros colégios do município e até eventos da prefeitura em si. Então, desde o ano de 2002, nós fundamos esse grupo. Dos componentes mais antigos, só tem eu hoje. Algumas meninas já foram morar fora, outras casaram. E o vice-presidente, que era Francinildo na época, foi morar no Rio de Janeiro. E eu fiquei à frente do grupo, então, como presidente. Mas aí como foi para conseguir novos alunos, digamos assim, novas pessoas para participarem dessa equipe que é a Companhia Belas Artes? Então, como já tinha outras pessoas que faziam teatro no município, então essas pessoas foram se agregando ao nosso grupo e a gente foi ministrando oficinas básicas do que a gente sabia, a gente repassava para as pessoas e essas pessoas foram entrando no grupo e hoje a gente conta com 40 componentes. Muito bem, e você falou do vice-presidente que ele foi morar fora, daí chegou o professor de História, o Gabriel. Como que foi a sua chegada à Companhia Belas Artes, Gabriel? Como foi que você se tornou o vice-presidente? Foi o convite de Meirinha? Como foi? Então, né, na verdade não tem meio que uma temporalidade para isso, né? Parece que tudo aconteceu muito espontaneamente, por ocasião do Santuário dos Negros que a gente anualmente realiza na cidade, né? E por causa dele eu termino por me agregar à companhia de teatro e estou aqui e não pretendo sair nem tão cedo, né? Justamente ajudando na elaboração tanto de eventos quanto das próprias apresentações de teatro, né? Eu acho que a Companhia de Teatro Belas Artes, ela ultrapassa hoje um patamar muito mais do que um grupo de teatro. Ela vai para além, né? Ela vai para a promoção de eventos também, né? Como ela vem promovendo na cidade alguns eventos, além do Santuário dos Negros, como eu já citei. Com certeza, que justamente quem conhece você sabe que você atua, que é um bom ator, mas onde veio essa sua paixão pelo teatro? Na verdade, quando a gente fala de memórias muito antigas, a gente não tem uma lembrança efetiva, né? A gente vai ter lembranças fotográficas. Né? E eu comentava antes de nós começarmos a gravar que eu tinha uma foto lá em casa, e essa foto data de 1998, eu era muito pequenininho, né? Em que eu já fazia algumas apresentações, né? E depois disso, devido ao gosto de estar me apresentando, eu vivia muito no PET, né? Fazia parte do PET, que existia aqui em Jardim, hoje não existe mais. E eu era muito convidado, e então o PET funda um circo na cidade. Eu acho que quem vai ver esse programa vai lembrar que o PET tinha um circo, né? E eu era o palhaço desse circo. Não, era não, né? Ainda sou, é verdade. E finda que, por mais gosto que eu fosse tomando, eu termino desembocando na companhia de teatro, né? Esse gosto termina só aumentando, não é uma coisa que vai diminuindo. Mesmo eu tendo escolhido a graduação em História, tendo passado na graduação de teatro, né? Em 2002 o meu vestibular foi para teatro, mas infelizmente eu não tinha condições de me deslocar daqui para Natal para estudar, então eu deixei de lado, mesmo tendo passado, né? E resolvi no ano seguinte tentar outro curso. Foi quando eu passei para a História.
Muito bem, que é um bom professor de história que eu saiba, né? Mas justamente por esses, eu ia falar justamente em oficinas, você acabou de falar do curso de teatro, mas vocês ambos já fez alguma oficina de teatro? Oficinas básicas de teatro, nós já participamos. Que inclusive já foi aqui pra gente nesse Seridó, né? Já, e foram ministrados lá na Casa de Cultura. Muito bem. E Merinha, a Companhia Belas Artes, como é que é os figurinos dos participantes? Vocês compram, vocês recebem alguma ajuda, como que é? Na verdade, a gente tem uma pessoa que customiza, na maioria das vezes, esses figurinos pra gente, que é Felipe Fustenbeck. Ele confecciona muitos dos nossos figurinos, às vezes a gente tem uma peça em casa e ele já transforma ela em outra coisa que dê pra gente usar. E em alguns casos tem pessoas, donos de loja, que eles fazem a doação pra gente quando tem aquelas roupas que não tem mais saída, então eles fazem a doação. Inclusive, eu vou aproveitar o momento e dizer que quem tiver suas roupas que não quiserem mais, pode doar para a Companhia de Teatro Belas Artes, que a gente vai precisar muito agora para o final do ano. Isso é muito bem-vindo, né, Merinha? Com certeza. Com certeza. Gabriel, como é essa... Quando vocês conseguem a equipe, como que faz para participar da Companhia Belas Artes? Vocês fazem inscrição, vocês andam na rua e veem, esse menino tem jeito para teatro. Você quer participar da companhia? Como que é? Na verdade, essa sua pergunta termina desembocando em outra pergunta que é qual é a dificuldade que nós temos hoje de fazer teatro na nossa cidade, né? Isso, vamos chegar um pouco mais adiante com essa... Elas se misturam muito fortemente. E, na verdade, logo quando a gente começou a fazer os protótipos do Santuário dos Negros de 2016, né, eu conversava com Merinha e nós vimos como é que nós atingiríamos um público muito grande. Então foi aí que surgiu a proposta de nós colocarmos um texto no Facebook, né, dizendo que não existiam quantidade de vagas, mas existiam as portas abertas para qualquer pessoa que quisesse se apresentar. A gente sabe que hoje qualquer pessoa é capaz de fazer algo, desde que alguém confie que essa pessoa se sinta à vontade para fazer. Então, na verdade, não existe um público-alvo no cerne da palavra. O que existe é uma casa extremamente grande, onde as portas são abertas para qualquer pessoa vir e fazer aquilo acontecer, né? Seja ela para dança, seja para o teatro, seja para música. A gente sabe que os espetáculos que inclusive você participou o ano passado, eles são muito diversos. Pessoas cantam, pessoas dançam, pessoas atuam, enfim, né? Então, todas as pessoas que desejam participar e fazer parte da Companhia de Teatro Belas Artes são bem-vindas. Porque o teatro não é só atuar, né, Merinha? O teatro também é dançar. Então, mas também vocês têm um professor de dança, não é isso? Que ajuda na coreografia. Temos Rafael, que faz toda essa parte de coreografia dos nossos espetáculos, ele sempre está conosco. Jéssica, ela também sempre faz essa parte de coreografias, porque tem aqueles, eu não gosto de atuar, mas eu gosto de dançar, e a dança faz parte do espetáculo. Com certeza. Então, logo mais, voltaremos aqui com Merinha e Gabriel, vamos falar um pouquinho mais sobre teatro, então voltamos já. Eu estava ainda há pouco falando que não dava certo um bate-papo com o Gabriel e a Ana Lene. Por quê? Alguém já deve aí, já tá ligado, né? Porque eles conversam demais. Deixa ninguém falar. Estamos de volta aqui gravando com Merinha e Gabriel, falando mais um pouquinho sobre teatro aqui da nossa cidade de Jardim do Seridó. Então, vamos falar um pouquinho sobre a equipe. Como que é lidar, Merinha, com a paciência, porque requer muita paciência, requer muito controle emocional. O Gabriel já tá morrendo de rir ali, que eu não sei porquê, mas... Como que é, Merinha? Como é esse trabalho mentalmente? Assim, Tânia, lidar com pessoas é muito difícil. Mas aí a gente tem uma sintonia muito bacana, uma conexão bacana, o nosso grupo é muito unido.
e as coisas fluem naturalmente, sabe? Ninguém fica sobrecarregado, nós dividimos as tarefas. Gabriel vai escrever o texto desse espetáculo, tudo bem, Gabriel vai escrever o texto, eu vou dirigir. Se tem muitas coreografias, nós dividimos para Jéssica e Rafael, para não ficar os dois muito sobrecarregados, e assim dá certo. A gente divide também os ensaios por etapa, sabe? A cena 1 vai ensaiar hoje, a cena 2 vai ensaiar amanhã, e para o final a gente junta tudo para ensaiar. Mas sobre esses ensaios, cada exemplo, vai ter um espetáculo, né, uma apresentação. Aí vocês escolhem o papel de cada um, como é? Eles acham, não, eu vou caber nesse papel, então eu vou. Não, na verdade, como a gente já conhece o pessoal, então a gente já tem uma noção. Olha, Gabriel, acho que esse papel vai se encaixar em Tânia. Vai dar certo pra ela. Olha, porque a gente já de bruxa ano passado. Tânia também foi bruxa. Brincadeira, foi só. Então a gente já vê aquele personagem. Quando Gabriel escreve, ele já escreve pensando naquela pessoa. Ele foi escrever o Santuário ano passado, Santuário dos Negros. Então ele já escreveu, o narrador, da forma que eu escrevi, vai dar certo pra Mônica Sabino. Então, quando ele escreve, ele já escreve pensando naquele personagem, né? Já coloca com aquelas características. E quando é um texto que a gente pega que seja escrito por outra pessoa, quando a gente lê, a gente já sabe a característica do nosso ator, verdade. então a gente já encaixa ele. Tem todo o sentido. Gabriel, qual é a característica mais importante para o crescimento para um ator de teatro? Essa pergunta é muito interessante porque uma vez eu escutava um monólogo de Lima Duarte que ele falava sobre as características de um ator, né? E ele falava na característica principal que era a semelhança do ator com uma folha em branco, onde ele sendo nada, ele é capaz de ser tudo e por isso ele é capaz de se desdobrar, se amassar, ser pintado, ser riscado, ser cortado e ser o que ele quiser. Então o pré-requisito básico e unânime é que o ator dê essa permissão de ser o que vier e der, né? Eu acho que isso é simples, é não ter preconceitos, é não ter olhares indiferentes, é sempre entender que aquilo nada mais é do que uma apresentação e que ele precisa ser fiel ao texto e fiel ao personagem, nada mais que isso, né? Essa permissão, esse entendimento de que ele é uma folha em branco e de que ele pode ser qualquer coisa, é o pré-requisito. Tem que ter um olhar inocente, que trabalha muito com os olhares, né? A gente trabalha muito com o olhar. Então o olhar, acho que é a base praticamente do ator, né? O olhar. Merinha, você não é somente a presidente, mas você também atua, não é isso, Merinha? Também. Onde é que vocês buscam? Os dois são atores. Onde é que vocês buscam a inspiração para... Vocês buscam na rua, você busca em alguma história, vocês buscam em televisão? Onde é que você busca a sua inspiração para aquela peça? Eu gosto muito de assistir novela, né? E eu fico assistindo às vezes, eu queria fazer uma peça, eu queria fazer igual essa atriz, ó. Aí eu fico assistindo. Quando tem uma peça, aí eu vou me lembrar, ó. Fulana fez uma apresentação que a característica dela era parecida com essa que eu vou fazer agora. Então aí eu vou estudar, rever os capítulos, né, daquela personagem para fazer o meu, para me inspirar. Com certeza. E você, Gabriel, tem alguma inspiração? Não, esse vamos inspirar somente nesse, que você... Eu vejo muitas suas apresentações e você parece que desce, né? Você incorpora o papel mesmo. Na verdade, eu vivo a mesma dinâmica de Merinha, só que nesse caso com filmes, né? Até na universidade eu optei pelas aulas de história do cinema, porque eu gostava muito disso, de ver as características dos atores, como eles faziam, o que eles faziam, né? Eu me inspiro muito porque a maioria dos meus personagens são nordestinos e humorísticos, né? Normalmente sempre colocam esses personagens pra mim. Ninguém sabe por que coloca humorístico. E eu sempre me inspiro muito no Chicó e no João Grilo do Auto da Compadecida, né? O Celton Mello e o Matheus Nascimento. Eu acho eles atores incríveis, né? Tanto nos filmes que eles fazem, como Tapete Vermelho, Auto da Compadecida, O Palhaço, enfim.
não importa qual os filmes que eles façam, eles sempre fazem com tanta maestria e com tantas características que terminam por me fascinar e me inspirar. Com certeza. Você que Meri é atuante também, mas você atuar há mais tempo, o que exige mais do ator? É na televisão ou no teatro? A gente fez um trabalho recentemente, né, aqui na nossa cidade com essa coisa de filmarmos, né? Inclusive você estava presente também nesse trabalho e embora eu nunca tenha atuado na frente das câmeras, senão por entrevista, né? Eu acredito que todos os dois estejam numa balança muito bem pesados, né? Quando no teatro eu tenho que fazer tudo ao vivo e tenho receio de errar e tenho receio de fazer algo que possa dar errado na apresentação, eu termino por sentir um peso muito grande. E na televisão, a pressão de a cena ter que sair perfeita, termina também por pressionar. Então terminam que os dois ficam meio que equiparados, né? Eu acredito que esse seja, né, a medida certa para que a gente entenda as dificuldades de um e de outro. Com certeza, Merinha. Mas também tem aquela hora do teatro, a gente estuda, decora as palavras, mas tem a hora do improviso. Já aconteceu com você a hora do improviso? Já, com certeza. Tem vezes que a gente estuda o texto, mas quando chega na hora eu canto. E agora? Eu vou fazer o quê? Aí você vai lembrar o tema do seu texto e você vai improvisar, desenrolar na hora. Desenrola que ninguém nem sabe, porque ninguém sabe que como ninguém conhece o texto, se você esqueceu, se você esquecer e parar, todo mundo vai dizer, esqueceu o tema. Mas se você esqueceu, sabe qual é o tema, aí vai levando, Ave Maria, o povo vai aplaudir. Lindo! Lindo, belos e maravilhosos, com certeza. Gabriel, me diz uma coisa, você já pagou algum mico, algum meio assim em cima do palco? Conta aí pra gente que eu tô precisando. Não, na verdade, mico não. Assim, né? Como a minha maior parte da minha vida eu fui palhaço, então na verdade eu compartilhava muito dessa coisa do improviso, né? A gente comete alguns errinhos, algumas coisas básicas, né? Inúmeras vezes caí, né? Na apresentação, por algum acaso, a gente não ensaiava a queda e eu terminava caindo sem querer, doía pra caramba, né? Mas existe uma coisa, né, que eu nunca esqueço disso. A gente uma vez foi fazer uma apresentação no Calpurnia, aqui em Jardim, e eu era um escravo, né? Eu apresentava o texto O Chicote, um texto muito bonito que existe, né? de uma poesia muito bonita. E enquanto eu apresentava, eu pedia ao menino que estava sendo o meu feitor, né? Que estava encenando o feitor, que desse as chicotadas de verdade, porque só assim a cena ficaria mais dramática, né? E teve uma hora que a gente passando muito perto do público, o menino deu e estralou, né, forte nas minhas costas. Um estralo muito forte. E na hora que deu o estalo, a senhorinha que estava do lado fez: não dê nele não, pra que tá dando no neguinho, né? E aquela me dava vontade de rir por causa daquilo, porque eu acho que ela não entendia que aquilo... Você ia chorar, né? E eu tinha que ficar sério, eu tô apanhando, eu preciso, né, sofrer, não ria. Né? E isso é um momento em que a gente passa também nas apresentações, né? Quando os nossos textos às vezes são muito fortes, ou a cena é muito forte, o público termina se envolvendo tanto, né, com o jogo de futebol, que a gente interfere no que o juiz está fazendo, ou que o... Exatamente, né? E acontece, o Santuário dos Negros, o ano retrasado, aconteceu isso, né? No texto de protesto, eu dizia algo com a Princesa Isabel e uma mulher saltou do meu e disse: muito bem, isso aí, sabe? Eu tinha que me segurar para que eu não risse. Então, assim, isso acontece e lidar com isso é também uma das funções da nossa função como ator, né? É tentar não se envolver tanto com o público para que a gente não deixe de fazer o nosso personagem como ele é. Com certeza, é muito bom, gente. Mas vamos segurar um pouquinho mais deles dois e vamos para o próximo bloco. Voltamos já, vamos falar sobre o espetáculo que teve aqui no Cidade de Jardim Segal, que aconteceu nesta última quarta-feira. Vamos falar um pouquinho sobre esse espetáculo, como foi a organização, então voltamos já.
Vamos falar um pouco sobre a Noite Cultural, que foi da quarta-feira. Como foi essa organização desse evento? Foi você, Meri, que sugeriu esse evento? Como foi? Na verdade foi uma ideia nossa, né, da nossa companhia de teatro. Nós já tínhamos pensado nesse evento e conversamos com o pessoal do município, da prefeitura e a Casa de Cultura, que nos apoiou, né, nessa nossa noite cultural. E a gente decidiu fazer essa apresentação para mostrar para as pessoas a quantidade de talentos que nós temos em Jardim. Todas as apresentações foram feitas por artistas da terra. E esse evento a gente apresentou na Casa de Cultura, na primeira vez, mas nós pretendemos levá-lo aos bairros, né, do município. Então a gente vai fazer o cronograma direitinho e um domingo por mês a gente vai fazer esse show em um bairro diferente. Muito bacana, para mostrar para aqueles que não puderam ir, né? Exatamente, porque muitas pessoas não se deslocam, moram distantes, então não se deslocam do seu bairro para assistir o espetáculo. Então a gente levando no bairro da pessoa, né, a gente tem mais facilidade de mostrar nossos talentos, né, e que as pessoas daquele bairro assistam. Quem não prestigiou o evento na quarta-feira, então vai poder prestigiar no seu bairro. Dá valor ao que nossa cidade tem, está oferecendo, né? Isso que é um teatro, não só apresentações de ensinações de cenas, mas também teve sarau, né? Danças também. Exatamente. E tudo isso termina por apresentar, né, os dons das pessoas que nós temos em Jardim. Muitas pessoas não têm nem noção de quem são os nossos atores, de quem são os nossos artistas, né? De onde eles vêm, né? Às vezes veem passar na rua e não reconhecem eles como uma pessoa que tem um dom para aquilo, né? E isso que aconteceu, esse evento que aconteceu, termina por apresentar. É uma forma também de apresentar a todos de Jardim do Seridó e visitantes quem são os nossos atores e como é que eles trabalham. Exatamente, Tânia, e a gente até fez algo diferente dessa vez, que a gente nunca tinha feito. Alguns dos atores, né, do grupo, eles escolheram o seu ídolo e escolheram uma música do seu ídolo para apresentar ao público. Ai, que bacana! Meu Deus, fui participar desse teatro, infelizmente não tive como, devido ao meu tempo. Mas é muito bacana isso que você fez, Maria. Parabéns pela iniciativa. E outra coisa, e o que é bom é totalmente de graça, ninguém paga nada. Então, Maria, como que é tem alguém que quiser participar, pode participar? Como? É só procurar a gente, né, Gabriel ou eu, ou alguém do teatro, porque a gente eu tenho o nome de presidente, Gabriel de vice, mas nós somos todos iguais. Lá ninguém é melhor do que ninguém, lá ninguém é maior do que ninguém. Muita gente tem vontade de participar, mas tem vergonha. Ah, eu não vou, porque ele já sabe, então eu não sei ainda. Aí às vezes a pessoa chega a primeira vez e dá um show. Com certeza, é outra coisa. Então, só para deixar claro que a gente está lá para ajudar. Ninguém é melhor nem maior do que ninguém. Se vocês chegaram a esse patamar de presidente, esse patamar de vice-presidente, qualquer um pode chegar, porque vocês não chegaram lá sabendo de tudo, vocês foram aprendendo, a gente vai aprendendo de acordo com o tempo, cada um pode aprender, não é isso, Gabriel? E, na verdade, nós estamos, né, nesse lugar, nós estamos, né, futuramente, né, outras pessoas estarão nesse lugar. Isso é questão de tempo. Então a gente precisa de mais pessoas. Obviamente a gente precisa de mais pessoas e queremos que essas pessoas também se interessem como a gente se interessou outrora, né? Para que, né, em breve nós possamos tirar a nossa aposentadoria, né? Virarmos espectadores apenas e essas pessoas fiquem, né, estando como nós estávamos, né? Fazendo o que nós fazíamos, né? Se dedicando como nós se dedicávamos. Então... e teatro hoje em dia é muito difícil, né, Beli? Porque assim, a gente, que eu já participei, mas a gente precisa também do público, a gente precisa de pessoas para assistir. Então o teatro hoje em dia é muito difícil, porque vamos falar a verdade, nem todo mundo gosta de ir para assistir teatro, né? Exatamente, não são todas as pessoas que dão valor, né, a essa arte. Mas graças a Deus a gente tem um público bem bacana e tudo que a gente faz ali no lado da Casa de Cultura dá certo, a gente consegue um público, né, bacana para nos assistir. E para dizer também, tem aquelas pessoas que vão para criticar.
mas eles poderiam se colocar no lugar do ator que está ali, porque não é fácil você ir para ali, se apresentar e enfrentar uma plateia, tá entendendo? É muito difícil, principalmente quem vai pela primeira vez. Você tá lá atuando, saber que aquilo é ao vivo, que você não pode voltar atrás. Você tá lá para ver aquele monte de pessoas olhando você, dizer, ai meu Deus, ele vai errar ou não vai, a gente fica, né, com aquela coisa. Na verdade não é fácil para ninguém. A gente que é acostumada a atuar, então todas as vezes que a gente vai atuar é como se fosse a primeira vez. É verdade. É sempre como se fosse a primeira vez. Era isso que eu ia perguntar a você, Gabriel. Sempre quando tem uma nova apresentação é como se fosse a primeira vez. O mesmo nervosismo, né? As mesmas mãos geladas, os mesmos anseios, as mesmas borboletas na barriga, né? Tudo isso acontece como se fosse a primeira vez. Até porque não é a mesma peça, são outras apresentações. São outros públicos. São outros públicos. Sabe? E ultimamente, aqui em Jardim, a gente vem fazendo um trabalho, né, de tentar incluir alguns temas que às vezes para a própria sociedade são meio estranhos, né? O ano passado, né, a gente tentava mostrar essa questão das divergências religiosas e onde elas se juntam, né, falando das religiões de matrizes africanas e da religião católica, né, e a gente percebeu que foi muito bem recebido depois de apresentado, mesmo a gente tendo falado de orixá, mesmo a gente tendo falado de Deus e orixás no mesmo patamar, sabe, termina por receber. E a mensagem que a gente queria passar termina por ter sido recebida muito bem. Com certeza. Então a gente tenta, desde que eu entrei no Teatro Jardim, a gente tem visto muito humor, né? Humor, né? E ultimamente a gente tem feito esse trabalho, né? De tentar incluir outras coisas, né? Outros debates, outras discussões, outros textos, para que as pessoas tenham contato com... Eu espero muito que em breve a gente faça drama. É muito bacana. Né? Que a gente faça momentos muito dramáticos, momentos de terror, para que as pessoas vejam, sintam, chorem. Sabe? É muito ver a emoção, os olhos do público ver, né, você atuando, é muito Exatamente. E eu aproveito, né, para dizer que a nossa companhia de teatro ela é um órgão independente. Ela tem apoio da prefeitura, mas ela é um órgão independente que sempre vai existir, né, independente de política, independente de religião, independente de alguma coisa. Né? E dizer que estamos à disposição da mesma maneira que nós temos as nossas portas abertas para os atores, mas também para pessoas para patrocinar os nossos eventos. Com certeza. Sabe? Para construirmos eles a cada dia melhores, a cada dia mais fomentados, mais organizados, mais estruturados. Né? A gente depende das pessoas que amam cultura, que amam arte, que amam, né, o próprio teatro em si. É verdade. Para construir as nossas bases. E nesse mundo de hoje, né, Merim, tanta destruição, tanta inimizade, tanta falta de amor, a gente tem que criar isso, tem que criar esse elo entre a cultura, tem que dar valor aos nossos artistas jardinenses, por que não, né, Merim? Com certeza, com certeza. Inclusive, agora a gente está entrando no tema, você sabe que as drogas, né, ela está acabando com nossos jovens. E a gente vê no teatro uma forma de buscar tirar aquele jovem da rua, né, para vir apresentar com a gente, fazer parte do nosso grupo. E a gente estamos conversando para, em breve, nós lançarmos uma peça nova, vamos implementar uma que a gente apresentou lá em 2002, quando o teatro iniciou lá na Escola Zélia Costa, que é o Drama de um Apaixonado, que fala sobre um cara que ele tinha tudo nas mãos e ele se entregou ao vício da droga e ele acabou morrendo. Só que antes de morrer, ele deixou uma mensagem para os jovens. Então a gente vai adaptar essa peça, né? A gente vai criar novos textos para novas pessoas, para ficar um espetáculo maior. E em breve a gente vai estar apresentando. Isso é um novo projeto de vocês, que estão em pensamento, mas em breve estarão no papel, né, estarão em pauta para poder mostrar para nós, não é isso? Isso mesmo. E eu quero poder participar, sim, se Deus quiser. Vamos lá. Eu só tenho a agradecer a presença de vocês enorme. Muito obrigada por ter vindo aqui. Muito obrigada pela presença mesmo. Eu gostaria que você, Merim, que você, Gabriel, deixassem uma mensagem para aquelas pessoas, para encorajá-las,
por favor, dê uma mensagem para o público, para aquele público jovem ou não jovem. Então, tem uma frase que eu sempre uso com todas as pessoas e ela diz o seguinte: seja um incentivador de pessoas, pois o mundo já tem críticos demais. Para criticar sempre aparece muita gente, mas para lhe incentivar não aparece ninguém. Então seja um incentivador em vez de um crítico. Com certeza. E eu, como ela, também gosto muito de frases, né? E existe uma frase de um filme, né, de um desenho chamado Robôs, que o lema desse personagem é: você pode brilhar, não importa do que você seja feito. Né? E é isso que eu digo para as pessoas, que elas compreendam que não importa de onde elas vêm, de como é constituída a família delas, de que maneira elas se vestem, o que elas usam, o que elas deixam de usar. Isso não importa. O que importa é o que você tem por dentro e a certeza de que você pode brilhar, seja aonde quer que você queira, mas você pode brilhar desde que você queira brilhar. Eu parabenizo os dois, parabéns pelo que vocês vêm fazendo aqui na cidade de Jardim do Seridó. Parabéns mesmo, que continuem sendo essas duas pessoas maravilhosas, essas pessoas que vão animando, que vão erguer esses jovens para uma cultura, para um teatro, para mostrar para a cidade que você pode ser um artista, só basta acreditar em si mesmo. Muito obrigada, meninas. Nós que agradecemos, então. Fique com Deus e até o próximo bate-papo.